conversado com outros pastores e Deus tem se movido, porque às vezes as pessoas pensam na igreja como um lugar onde a gente só recebe. Claro, a gente recebe, mas é uma igreja que funciona, no final das contas, como uma empresa. A gente tem um CNPJ, a gente tem aluguel para pagar, a gente tem conta de luz, a gente tem água, a gente tem IPTU, a gente agora, todos nós, eu tenho certeza, né, colocando internet mais pesada, isso custa dinheiro, comprando equipamentos, né, adquirindo software, pagando licença de software para poder fazer uma transmissão de qualidade. Então, né, mas em tudo isso Deus tem feito seus milagres. Eu creio que Deus vai fazer isso na vida de cada um, mas daí, obviamente, que se portar, que se comportar, né, vamos dizer assim, numa postura de fé, né? É na crise, é no momento difícil que eu tenho que me posicionar em fé, e ali Deus nos abençoa, né? Amém. Pastor, eu estou aqui com o seu livro também na minha mesa, ó. Vencendo Que em meio benção. às lutas. E é um livro que foi escrito antes da pandemia, mas um livro baseado na Bíblia. Então é um livro bem atual, né, pastor? É um livro bem Amém. atual, porque vencendo em meio às lutas. E essas lutas que a gente está enfrentando é em todas as áreas, né? Eu acredito que da mesma forma que o senhor tem atendido aí dezenas, centenas de pessoas, a gente aqui atende pessoas com depressão, pessoas... Eu abri a igreja um dia, pastor, num culto, e a gente recebeu uma senhora aqui, que ela disse para mim, pastor, eu saí de casa para me suicidar. E entrou aqui pelas portas da igreja, e quando entrou aqui, no final do culto, eu atendi ela, orei por ela, e a gente conseguiu, graças a Deus, ver que foi uma vida poupada pelo Evangelho, né? A gente lutando no meio dessa guerra aí, dessas batalhas, e a gente sabe que a batalha espiritual, pastor, que o senhor trabalha de uma forma muito forte nisso, tem acontecido no mês de hoje, porque são autoridades que muitas vezes criticam a igreja. Eu me lembro que teve um prefeito do nosso estado, né, que ele falou que as igrejas queriam estar abertas para arrecadar dinheiro, como se a gente trabalhasse por causa do dinheiro, né, porque se fosse pelo dinheiro, nós não manteríamos o prédio alugado, porque hoje a gente está com a igreja fechada, o povo que é fiel mantém dizimando, mantém ofertando para manter as despesas do prédio, e a gente poderia entregar o prédio, e quando voltasse tudo, a gente novamente ficaria. Então, na verdade, nós não trabalhamos por dinheiro, nós trabalhamos pelas almas, para cuidar das pessoas, para investir nessas pessoas, para ver pessoas com a transformação, e a gente consegue ter um resultado, e eu quero aqui expressar nessa live a minha gratidão pela equipe que trabalha comigo. Eu acredito que a gratidão do senhor também pela equipe que trabalha com o senhor, porque nós não seríamos nada, né? Sem ter esse grupo de apoio, os nossos líderes. Ontem, pastor, eu vou contar um testemunho aqui para o senhor e para o povo que não faz parte da nossa igreja, mas está assistindo a live ou irá assistir. Ontem nós tivemos a nossa primeira célula online. Os líderes montaram grupos e cada líder fez o seu GA online. Foi fantástico. Depois eles tiraram foto da tela, colocaram no grupo dos líderes, todo mundo comemorando. Hoje eu fui na Barra lá e uma irmã disse para mim, pastor, semana que vem vai ter mais 2 pessoas online no nosso GA. Então eu disse assim, a gente está ganhando vidas online, Deus está curando online, Deus está operando, é uma coisa tremenda, né? A gente fica feliz, pastor, viver isso. Tremendo demais, pastor. Nós temos feito dessa forma também. Aqui nós chamamos de GC, né? Grupo de Crescimento. Então, nós temos feito assim, porque é o que nós temos, né? Esses dias eu estava falando numa live que eu participei junto com outros pastores. Nós éramos 5 pastores juntos. E aí nós estávamos falando, e eu disse nessa live que as pessoas precisam agora entender, né, pastor Magno? Tenho certeza que o senhor vai concordar comigo, não, mas agora que o senhor está, né, inaugurou, então, né, de vez, agora de fato, a sua igreja online, né? Então, o que as pessoas precisam entender agora é que nós precisamos, da mesma forma que nós tratávamos o culto presencial, nós precisamos tratar o culto online. Não dá para ficar... Eu falo isso muito de boa, gente. Não é querer dar uma de santarrão, não é querer ficar dando uma de fariseu, mas nós temos que tratar o culto agora. Não estou falando de nós nos tornarmos religiosos, mas imagina, pastor,
né? De repente, domingo de noite tem o culto, pastor Magno está pregando, pastor Samuel está pregando, né? Vamos pôr os meus membros, os seus membros. Vamos fazer um churrasquinho enquanto isso, enquanto o pastor prega. Não, cara, faz o churrasco depois. Na hora do culto, cultua. Não dá para nós agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de igreja online, isso eu faço um apelo, até falo em meu nome, né, aos membros do meu ministério, e falo em seu nome, pastor Magno, com muito respeito aos membros do seu ministério. Queridos, quando o pastor Magno estiver pregando, quando o ministério de louvor estiver adorando, você não pode assistir o culto. Não assista o culto do pastor Magno. Participe do culto com o pastor Magno. Há uma diferença entre nós assistirmos o culto e nós participarmos do culto, né? Hoje não podemos participar presencialmente, mas nós podemos participar de forma virtual, ou seja, a hora que o pessoal estiver adorando, adore junto. A hora que o pastor Magno, ou eu, né, com os meus membros, a hora que o pastor estiver orando, ore junto. A hora que o pastor estiver pregando, fique intercedendo junto. Fique anotando, fique concentrado, coloque todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito, todo o seu entendimento naquela palavra. Porque o atendimento de Deus não é virtual. Os cultos podem estar sendo virtuais, mas o atendimento de Deus sobre as nossas vidas, ele é pessoal, ele é presencial. Então nós precisamos honrar. Eu tenho dito para o pessoal, queridão, vai lá, toma o teu banho, põe uma roupa, participa do culto, senão é uma coisa, isso aqui pode acontecer, pastor Magno. Daqui a pouquinho, né, nós estamos lá fazendo o culto e o irmão, nada contra, eu sei que às vezes está frio, né? E eu sei que de repente o irmão pode participar ali, até pode participar da sua cama ali, de repente tapar porque está com frio, mas cuidar para um pouquinho a gente está participando do culto, um pouquinho já está dormindo, ou então um pouquinho estamos participando do culto, mas a gente está fazendo um churrasco, está fazendo um carreteiro, está fazendo um sopão, né? Eu acho que tudo isso é maravilhoso, mas a gente tem que olhar para aquilo que a Bíblia diz. Há tempo para todo propósito. E na hora, porque é o que a gente tem, pastor Magno. É o que nós temos. Nós não podemos reunir, que Deus só falou, a nossa igreja, a minha igreja aqui em Porto Alegre, nós estamos com a igreja fechada desde março. Né? O prefeito liberou, mas faz pouco tempo isso, faz 2, 3 semanas, eu acho, 3 ou 4 semanas no máximo, para eu não errar. Nós tínhamos a liberação para 30 pessoas. 30 pessoas, o senhor sabe, o senhor tem uma igreja grande também, você bota ali a equipe do louvor, mais a equipe técnica, já deu 15, 20 pessoas, 12 pessoas enxugadinho, assim. Não dá para botar nem 2 famílias, se eu levar a minha família toda e alguém do louvor levar a família, mas a técnica já acabou. Então, nós não estamos conseguindo fazer um culto com 30 pessoas. Então, e também por questões, né, de um cuidado, porque eu estava conversando com um pastor de um grande ministério aqui de Porto Alegre e ele fez cultos. Teve um domingo lá que ele abriu vários cultos no mesmo domingo. Ele falou para mim, eu não ouvi isso de ninguém, ele falou para mim. Ele me disse, o pastor Samuel, né? Eu desisti porque o povo não está consciente e também não estão obedecendo, no sentido, chega no culto, tira a máscara, todo mundo se abraçando. É um momento que nós não podemos fazer isso. Se a gente tiver uma denúncia, pastor, vocês têm medo, vocês estão com medo de pegar o coronavírus? Não é em relação ao coronavírus. Claro, a gente não pode ser imprudente, a gente também não pode desobedecer, mas a gente precisa também dar um bom testemunho para esse povo. Né? Então, imagina, pastor, se de repente o pessoal começa a se abraçar, daqui a pouquinho um lá é assintomático, o cara não tem o coronavírus, mas ele passa para alguém. Pastor, mas vocês não têm fé que ali naquele momento, né, todo mundo vai ser curado. Queridos, eu quero dizer uma coisa. Em Marcos capítulo 6, nos versículos 5 e 6, o próprio Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, diz a palavra de Deus, por causa da incredulidade do povo. Então nós temos que entender que às vezes vai entrar gente na igreja, uma coisa é o pastor Magno ministrando, o pastor Samuel e muitos outros irmãos que estão aí no culto com toda a fé. A Bíblia fala em Marcos capítulo 5, que é um texto que eu gosto muito, inclusive foi o texto que eu preguei na nossa Noite de Milagres. A Bíblia fala, começa no versículo 24, que Jesus ia andando e uma multidão o seguia comprimindo. Então tinha um monte de gente comprimindo, ou seja, que nem ar comprimido, está tudo exprimido, está todo mundo se encostando, todo mundo se tocando. Mas uma mulher com fluxo de sangue, ela dizia consigo mesma, se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficaria curado. Então é isso que nós temos que entender. Essa mulher,
quando ela tocou em Jesus, ela extraiu de Jesus poder. Amém? Só que acontece o seguinte, Jesus para e pergunta, quem me tocou? Os discípulos olham para ele, mas mestre, peraí, todo mundo está te tocando e tu pergunta quem te tocou? Daí Jesus fala algo que a gente entende assim, não, mas peraí, é que alguém tocou em mim de um jeito diferente. Então, não dá para a gente achar que todo mundo que está dentro do culto está na mesma expectativa que a mulher com fluxo de sangue. De repente o cara vem, mas ele, infelizmente, não está na fé, ele, sei lá, está com a fé abalado. Tá... Então, nós temos que ser prudentes essa hora. E esse pastor de um grande ministério simplesmente parou, porque ele viu que o povo não estava se enquadrando naquilo que é necessário ser feito nessa hora, e até uma questão de obediência às autoridades. Ele disse assim, né, pastor Samuel, eu não posso correr esse risco e depois ter que pagar essa conta de responder, porque daqui a pouco houve uma disseminação do vírus. Então, estamos vivendo um tempo muito delicado, mas eu tenho certeza, pastor, que Deus vai nos usar, Deus vai me usar, Deus vai lhe usar para, de forma online, de forma virtual, alcançarmos as pessoas. E o poder de Deus vai se manifestar. Eu me lembro uma vez, pastor, nós tínhamos um programa na Rádio Sara Brasil FM, aqui em Porto Alegre, por durante 4, 5 anos, eu não lembro exatamente quanto tempo foi isso. Era todo dia de manhã, programa Deus de Milagres. E eu estava um dia pregando, e era um programa, obviamente, de socorro espiritual, todo dia de manhã. E eu estava pregando, e na hora de ministrar sobre cura, eu estava orando. E uma senhora, eu estava em Porto Alegre, no estúdio da rádio. O que acontecia? O sinal saía da rádio, viajava até Charqueadas, na antena, e de Charqueadas era jogado para uma grande fatia do estado do Rio Grande do Sul. Então, esse sinal, ele saiu do estúdio, foi a Charqueadas e voltou para Guaíba, aqui do lado. E essa mulher, só num dos seios, numa das mamas, ela tinha 11 caroços. E na hora, essa mulher foi curada, todos os caroços desapareceram. E aquilo ali já era algo virtual. Então eu tenho certeza, pastor Magno, que Deus vai me usar com poder e muita graça. Vai me usar com poder e graça. Agora, compete às pessoas que estão assistindo, não só assistam, mas participem dos cultos. Mesmo sendo um culto online, mas que se torne presencial por causa da presença de Deus que vai estar conosco. E Deus vai se manifestar da mesma forma. Deus, enquanto eu estava ministrando aquela noite de milagres, Deus me trouxe uma revelação que havia uma mulher que ela estava com um problema tão sério no ciático, ela já estava andando encurvada. E, de fato, tinha alguém que estava linkado no meu canal no YouTube, que eu transmito pelo meu canal no YouTube, canal da igreja, e pelo Facebook, né, o culto. Eu tento botar, né, em mais plataformas. Não estou usando mais o Instagram, porque o culto passa de 1 hora, e no Instagram só permite 1 hora, né? Então, eu ponho no meu canal no YouTube, no canal da igreja e no Facebook. Então, o que aconteceu ali tinha realmente uma mulher nessa situação, e ela escreveu lá. Eu era essa mulher da coluna, estava andando encurvada e estou curada agora em nome de Jesus. Então, eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus vai se manifestar, assim como o Senhor. Essa mulher, ela estava a ponto de se suicidar. Ela viu a igreja aberta, ela entrou e foi tocada, foi abençoada, foi restaurada, foi liberta, né? E eu tenho certeza que da mesma forma Deus vai fazer isso com pessoas que talvez vão estar ali à beira de um suicídio, mas o Espírito Santo vai tocar elas vão entrar no YouTube, elas vão entrar no Facebook. Ou seja, eu também entendo, pastor, que Deus pegou a igreja como se fosse uma árvore, muitas vezes cheia de fruto, mas não entregando esse fruto ao faminto. E é um fruto que não só sacia a fome, mas é um fruto tão suculento que ele sacia a sede das pessoas. Então a igreja estava com uma grande árvore cheia de frutos, mas às vezes não entregando na sua totalidade. Deus pegou essa árvore assim, pastor, e ó, deu uma sacudida. Todos nós, pastores, migramos para o online, fomos para a internet, que na verdade é onde as pessoas estão agora. As pessoas estão nos seus smartphones, elas estão nas suas Smart TV, ou TV, né? Então, eu tenho certeza, pastor, que na verdade Deus não foi o cara que promoveu isso tudo, né? Desculpa o cara, né? Mas Deus não foi quem promoveu essa desgraça toda. Mas eu tenho certeza que a Bíblia está se cumprindo. Ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho certeza que Deus tem nos chamado, pastor, para nós invadirmos, nós pastores invadirmos a internet e disseminarmos a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nisso tudo o Espírito Santo está sendo glorificado, o Senhor Jesus está sendo glorificado pela ação do Espírito Santo na vida de todos nós. Amém, pastor Samuel. E eu louvo a Deus, né, porque a gente fica
analisando, e há um tempo atrás, só estava na casa das pessoas, nesse horário, quem tinha dinheiro, né, pastor? Quem tinha programa em televisão, quem tinha um dinheiro para colocar um programa, um anúncio. Eu me lembro que, acredito que uns 10 anos atrás, Douglas, a gente colocou um anúncio na RBS, pastor. Foi uma festa, uma festa, uma festa. A igreja, fizemos campanha, propósito, e o pessoal deu uma oferta, e na época a gente pagou mais do que o valor de 2 aluguel que a gente tinha o prédio, era outro ministério, e colocamos na televisão, 15 segundos cada anúncio. A gente fez 9 anúncios de 15 segundos. Um passou no horário do almoço, outro passou em outros horários. Só que depois a gente começou a perceber que todo esse investimento nos deu uma família. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Mas nos deu uma família. A gente gastou tudo que a gente podia e deu um investimento de uma família. E a gente ganhou a família da irmã Maristela, vem os filhos dela, estão congregando conosco até hoje. Mas o que acontece, pastor? Hoje não. Hoje a gente, de uma forma muito barata, hoje eu aqui, de uma forma muito barata, com a internet que a gente paga na igreja, o computador da igreja, a câmera da igreja, com o técnico que é da igreja, eu estou aqui na sua frente, o senhor em Porto Alegre, ministrando para nós, e a gente entrando na casa de centenas, dezenas de pessoas, e quarta-feira, pastor, no nosso culto online, eu pedi exatamente isso que o senhor falou. Eu disse para o povo do grupo do Aviva, eu disse assim, irmãos, 8 horas, pare tudo que você está fazendo, para tudo. Não faça janta, não jante, não fica, sabe, para tudo. E cultue a Deus, cultua. Gente, foi a nossa maior audiência de culto, pastor, online. Eu estava olhando aqui, nós tivemos um alcance de 9.900, 9.000 e poucas pessoas alcançadas. A nossa igreja, nós temos 500 membros. O restante são pessoas que não estavam conosco. Pessoas de outra cidade, pessoas de outros estados, pessoas dizendo, eu quero o Aviva aqui em Itapema, o pessoal pedindo, Jaguarão. 9.940 pessoas alcançadas, pastor, no nosso culto de Tadel. Se eu fizesse o culto presencial aqui, o nosso Tadel é 300, 400 pessoas, normal, né? Normal. Com a pandemia seria 30 pessoas no Tadel. Então, a gente consegue alcançar essa ferramenta. Eu tenho certeza que o senhor consegue um alcance bem maior. Eu tenho assistido as suas lives também. E uma coisa, pastor, que eu ouvi hoje da jovem Gabriele Duarte, que comentou, ela disse para mim, pastor, eu assisti o Tadel com a minha mãe. Não sei se a mãe dela está assistindo também aqui a live. Só que eu digo assim, a Gabriela é membro da nossa igreja. A mãe dela não. A Gabriela vai estar se batizando em agosto conosco. A mãe dela não é. Mas a mãe dela estava assistindo o Tadel. Quantas pessoas, pastor, que não estariam sentados nas cadeiras da igreja e hoje estão sentados ouvindo essa live, sendo abençoado através de uma palavra do pastor Samuel, sendo abençoado através de uma palavra do pastor Magno, uma palavra amanhã do supervisor que vai fazer o culto online para os jovens, domingo nós vamos ter o culto de celebração. A gente tem que inovar. Eu falei numa mensagem que até saiu no YouTube hoje, no nosso canal, Aviva Magno Martins, e eu ministrei, pastor, uma mensagem falando sobre inovar, fazer o que ninguém fez, agir como ninguém agiu, mas repetir o que Deus fez. Porque o novo, no meu entendimento, é repetir algo que Deus já fez. A arca de Noé, quando Deus disse para Noé, Noé, faz a arca. Deus estava dizendo, faz algo novo. Mas Deus já tinha a medida, Deus tinha o tamanho, e Deus tinha a visão da origem. Que a origem de Deus foi fazer o jardim para o povo ser salvo, ninguém morrer ali. Então, o que Deus disse para Noé? Noé, faz a arca, e eu vou tentar de novo, eu vou dar mais uma chance para esses cabeção aí, que vivem uma vida completamente diferente. Então, assim, tu vai pregar, tu vai anunciar, quem quiser entrar na arca vai ser salvo. E ali Noé salvou a família dele, Noé salvou, né, os animais, e Deus nos deu uma nova chance. Mas algo muito interessante, pastor Samuel, também, é que no meio da construção, eu estava lendo agora esses dias antes de ministrar no Tadel, os filhos de Noé, eles não geraram filhos. Enquanto Noé estava construindo a arca, eu acredito que até árvore Noé teve que plantar para deixar crescer, para depois colher, para depois cortar. Foi um processo, uma construção. Os filhos não geraram.
Então, eu acredito que quando a gente está gerando algo para o reino, para outras pessoas, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos olhar para o lado e vamos perguntar, cadê o meu resultado? O resultado está lá na frente, porque depois que a arca estava construída, passou o dilúvio, eu sou fruto da arca. O Senhor é fruto da arca, Cristo hoje é a porta da arca. Então, eu acredito que Deus tem algo muito novo, assim, ó. E o Senhor, para nós, pastor, hoje eu coloquei no Face que nós teríamos uma entrevista, né? E o JP, que é o nosso produtor, não sei se o senhor conhece, ele que traz os cantores aqui, ele me mandou no pessoal, pastor, esse pastor é fera. Muito conceituado, todo mundo respeita. Ele diz, cara, esse pastor é fera. Então, assim, o senhor é um homem que, graças a Deus, Deus lhe levantou nessa geração para fazer a diferença, pastor, para fazer a diferença. E eu tenho certeza, senhor, que muita coisa nova nós vamos viver, pastor. Muita coisa nova. Nós vamos ter grandes encontros. Eu disse até para o pessoal que congrega conosco, Deus não ia nos colocar nesse prédio aqui para nós ficar com ele vazio. Eu acredito que esse tempo vai passar. E esse tempo passando, nós vamos fazer uma cruzada aqui dentro, pastor. Quero fazer uma cruzada com o senhor aqui dentro desse prédio. Nós temos 1.000 lugares aqui, nós temos 500 pessoas para ganhar. O povo que eu tenho hoje congregando no Aviva, ele ocupa 50% desse prédio, não ocupa mais do que isso. Nós temos em torno de 450, 500 membros. Então, nós temos 1.000 lugares. Então, nós temos muita alma para ganhar, muitas vidas para conquistar. E eu quero fazer assim que passar a pandemia, eu quero fazer com o senhor aqui uma cruzada, um evento.